Muito bom dia, meus amigos. Aqui com vocês o ministro Marcos e eu venho aqui no nome de Jesus Cristo trazer uma palavra de Deus, trazer uma mensagem de Deus para abençoar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida nesse dia, que Deus dê a paz, que a unção de Deus seja plena na sua vida nesse dia, na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Amém? Que Deus venha guardar você aí de toda e qualquer investida maligna. Ore a Deus antes de você sair para o trabalho. Lá no seu local de trabalho também leia a palavra, lá no seu horário de refeição. Busque estar em sintonia com o Senhor. Amém? A palavra de Deus diz que aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Amém, irmãos? Nós iremos meditar na palavra de Deus. Eu creio que Deus tem algo importante para falar ao nosso coração. Mas antes eu queria pedir a você que ainda não é inscrito, se o conteúdo deste canal tem abençoado, tem ajudado a sua vida, se inscreva. A inscrição é gratuita, basta você apertar aí o botãozinho inscrever-se aí e você estará inscrito aqui no canal. Também eu peço a você que deixe o seu like e que você compartilhe com seus amigos em nome de Jesus. Amém? Vamos aí fazer a obra de Deus. Leve a boa semente, compartilhe a palavra de Deus, irmãos. Amém? Eu vejo as pessoas às vezes compartilham coisas tão fúteis, coisas que não vão ajudar na edificação espiritual de ninguém. Então compartilhe a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é tudo que o ser humano precisa. Amém? Nossa mensagem está aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo de número 1, diz assim: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Versículo 6. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Amém, irmãos? Somente até aqui. Então aqui, irmãos, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, o título desse capítulo é: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Vieram contra Josafá os filhos de Amon e Moabe. Amém? Um povo inimigo do povo de Deus. Levantaram ali uma grande peleja contra o rei Josafá. Naquele tempo, as batalhas eram exército contra exército. Amém, irmãos? E quando veio aquela multidão que deram um recado a Josafá, a Bíblia diz no versículo de número 13: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Josafá, irmãos, ele foi um rei sábio. É certo que na palavra de Deus nós vemos o exemplo de muitos reis que foram ímpios, reis que levaram à idolatria, reis que fizeram coisas para aborrecer ainda mais ao Senhor. Um exemplo foi Acabe. Amém? Acabe foi um rei ímpio. Amém? Acabe, ele não usou o reinado dele para glorificar o nome do Senhor. Pelo contrário, ele aumentou ainda mais a feitiçaria, a idolatria e ainda casou com uma mulher feiticeira que era Jezabel. Amém? E o fim de Acabe está bem escrito aqui na palavra de Deus. Mas Josafá, ele foi um homem sábio. Ele, quando recebeu aquela notícia, ele pôs-se a buscar ao Senhor. Ele temeu, porque ele sabia que o problema era muito sério, era algo muito grave e que pelas forças dele, ele não conseguiria resolver lutar
lutar contra aquele povo inimigo. Irmãos, por isso que é importante, irmãos, nós colocarmos o nosso coração totalmente na dependência do Senhor. Josafá, ele tinha um exército? Tinha armas? Tinha. Mas Josafá, ele entendeu que a vitória na vida dele vinha através do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E nós temos que aprender com o rei Josafá. Amém? A Bíblia diz no versículo 3 que Josafá, ele pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Irmãos, a palavra de Deus diz que as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Hoje, irmãos, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. A palavra de Deus diz que tem casta de demônio, tipo de demônio que só sai através do jejum e da oração. Então nós temos que buscar na palavra de Deus, nos aprender isso. Às vezes vem aquele problema sério contra a vida da pessoa, às vezes a pessoa está passando por um problema há muito tempo, e ao invés dela buscar focar na palavra de Deus, ela buscar uma direção de Deus, jejuar, consagrar a sua vida, ela não busca. Irmãos, nós temos que buscar cada dia aperfeiçoar nossa fé através da palavra de Deus. Amém? Então Josafá, ele buscou a presença de Deus. Primeiramente ele temeu, ele entendeu que aquele problema era algo muito sério, por isso que não brinque com as coisas que vêm contra a sua vida, não brinque com o diabo, não deixe a porta da sua casa aberta para ele, porque ele é maligno. Ele é simplesmente maligno, ele não faz uma coisa boa, ele só faz para arrebentar. Amém? Então não brinque, às vezes você está passando por um problema na sua vida financeira. Amém? Peça direção a Deus, coloque em ordem a sua vida financeira, às vezes é na saúde, não brinque com o problema de saúde. Peça direção a Deus, é claro que busque também consultar um médico, um profissional. Amém? Mas não fique brincando, porque o inimigo, irmãos, ele é sagaz, ele é astuto. Aqui Josafá, ele não brincou. Ele buscou a direção de Deus, ele apregou um jejum em todo Judá. Todo aquele povo que estava sobre ali o reinado de Josafá se ajuntaram também em oração, em clamor, em súplica, e Deus, ele deu a vitória para aquele povo. Ande na dependência de Deus. Amém? Quem anda na dependência de Deus não tropeça em pedra alguma. Amém? Vem luta, irmãos, vem, porque Jesus Cristo, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas para nós termos o bom ânimo. Amém? Vem luta, vem dificuldade, mas quando nós nos colocamos na posição de servos, quando nós buscamos a presença de Deus, a vitória é certa e o nome do nosso Senhor é glorificado. Amém? Se você continuar lendo aqui os demais versículos aqui desse capítulo 20, Josafá, ele fez uma oração, irmãos, que ele entregou totalmente aquele problema nas mãos do Senhor. Josafá, ele entendeu que ele não poderia ir contra aquele inimigo na força humana. Ele entendeu que, embora aquela batalha fosse resolvida num campo de batalha, mas aquela batalha teria que ser resolvida primeiramente no campo espiritual. Amém? Então busque a cada dia jejuar, consagrar a sua vida, andar nos caminhos do Senhor. Não deixe para resolver problemas de última hora, em cima da hora. Amém? Busque em cada área da sua vida a direção de Deus. Não dê o passo maior que a sua perna. Faça as coisas conforme a direção de Deus. Amém? E assim você será uma pessoa abençoada. Às vezes, irmãos, é melhor dar um passo para trás, é melhor descer um degrau. Amém? E buscando a direção de Deus, porque Deus, irmãos, quando Ele vai nos direcionando, os nossos passos são firmes. A palavra de Deus diz, Jesus Cristo, Ele disse que o homem sábio, ele edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram os ventos, e vieram as tempestades, e deram com ímpeto sobre aquela casa, mas ela não caiu. Já o insensato, o tolo, ele edificou a sua casa sobre a areia. Aí vieram as tempestades, os ventos contrários,
e deram com ímpeto sobre aquela casa, e a ruína dela foi grande. Amém? Edifique a sua vida, a sua casa, a sua família sobre a rocha que é Jesus Cristo. Amém? Então Deus, ele concedeu uma grande vitória para Josafá. Mas o que eu queria deixar aqui para nós hoje, irmãos, as nossas armas não são carnais. As armas da nossa milícia, elas são espirituais, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém? Feche seus olhos agora que nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, nós cremos que o mesmo Deus que deu a vitória para Josafá contra os filhos de Moabe e Amon é o Deus que está operando na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida desta pessoa, meu Pai, que está recebendo essa mensagem agora, que precisa de um milagre, meu Deus, que precisa da solução de um problema, de uma direção. Meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha nesse momento abençoar essas vidas. Que todo mal seja repreendido no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Que o teu povo venha entender, meu Deus, e se posicionar diante da tua palavra. Como Josafá ele fez, meu Pai, com oração, com coração quebrantado. Entendendo, meu Pai, que somente o Senhor é Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada vida neste momento. Visita cada pessoa com as tuas mãos poderosas, meu Pai. Abençoa que todo mal, que todo espírito de enfermidade,